lá, pessoal, vamos à correção de uma prova realizada para a Polícia Federal pela organizadora CESP? Vamos então aos questionamentos, vamos ao texto? O texto fala sobre a origem da polícia no Brasil, é o título do texto. Então esse texto traz, método CESP, nós temos aí os textos e as linhas aparecem a informação para que nós possamos depois responder as questões, ok? Então nós temos aí uma marcação no texto, você vai verificando por linhas, para que nós cheguemos aí depois à interpretação, tá? Para a retomada de alguns vocábulos, de alguns fragmentos textuais, ok? Bom, a origem da polícia no Brasil. Polícia é um vocábulo de origem grega, politeia, que passou para o latim politia, com o mesmo sentido, governo de uma cidade, administração, forma de governo. No entanto, com o decorrer do tempo, assumiu um sentido particular, passando a representar a ação do governo que, no exercício de sua missão de tutela da ordem jurídica, busca assegurar a tranquilidade pública e a proteção da sociedade contra violações e malefícios. No Brasil, a ideia de polícia surgiu nos anos 1500, quando o rei de Portugal resolveu adotar um sistema de capitanias hereditárias e outorgou uma carta régia a Martim Afonso de Souza para estabelecer a administração, promover a justiça e organizar o serviço de ordem pública, como melhor entendesse, em todas as terras que ele conquistasse. Registros históricos mostram que, em 20 de novembro de 1530, a polícia brasileira iniciou suas atividades, promovendo justiça e organizando os serviços de ordem pública. Esse texto é um recorte da internet. Então, nós temos aí, sobre, SSP, OSP, com adaptações. Nós temos aí textos que são aí retirados do governo, Secretaria da Segurança Pública, textos que vocês têm aí sobre a atualidade, sobre a carreira, que o candidato ali daquela prova, que nesse caso aqui era a prova para a Polícia Federal. Então nós estamos aqui analisando textos atuais e atinentes à área do candidato. Aqui nós temos questionamentos interpretativos e também gramaticais. E a forma, a metodologia CESP, qual é? São julgamentos, corretos e errados. Então, nós temos aí alternativas corretas, erradas, para nós interpretarmos. Interpretação gramatical e também subjetiva sobre os textos. Vamos então a elas. Considerando as ideias e as estruturas linguísticas do texto acima, julgue os seguintes itens. Vamos lá. Primeiro, sem prejuízo da coerência textual, a palavra tutela, linha 6, localizada ali, poderia ser substituída por proteção? Então, vamos verificar. Nós temos aí, sem prejuízo da coerência. Então, a questão, ela traz para você uma afirmativa, uma pergunta, mas ela afirma, sem prejuízo da coerência textual. O que é coerência textual? O sentido, sem prejuízo do sentido. Você pode trocar a palavra, não altera o significado, o sentido textual, a interpretação. Então, cuidado, porque as questões são interpretativas, gramaticais e também, trocando aí, pela interpretação, pelo sentido, a palavra, o vocábulo, a coerência e a coesão são questionadas, ok? Nesse caso, a coerência, quer dizer, o sentido do texto não altera, porque proteção é a mesma coisa que tutela, são palavras sinônimas, ok? Então, nós temos aí a alternativa correta, pois ambos os vocábulos são sinônimos, ok? Segunda questão, nós temos, não haveria prejuízo das informações veiculadas no texto, caso se substituísse, no entanto, linha localizada na linha 3, por portanto. Então, veja, não haveria prejuízo das informações, quer dizer, não há alteração de sentido, não há prejuízo aí à coerência textual, Então, novamente, a mesma forma de questão, de questionamento. Nós temos aí nesse enunciado, Então, veja,
No entanto, é uma expressão adversativa. Então, nós temos uma conjunção de oração coordenada que indica oposição de ideias. E num texto, traz para nós a oposição. Nós vamos até retomar para verificarmos. E, portanto, é uma conjunção que indica conclusão. Então, a ideia é conclusiva. Coordenada também a conjunção, morfologicamente classificada. Portanto, são ideias diferentes. Nós temos aí expressões de adversão e expressões de conclusão. Se nós trocarmos, o que acontece? O sentido será alterado do texto. Então, vamos retomar só para verificar o que está sendo questionado. Na linha 1 aparece, olha, polícia é um vocábulo de origem grega, que passou para o latim com o mesmo sentido. Governo de uma cidade, administração, forma de governo. Finalizou o período. No entanto, olha lá, já vai acrescentar um novo período ao parágrafo e o que acontece? Quando eu coloco no entanto, a ideia está adversa ao que foi mencionado anteriormente. Então, nós não podemos colocar aí, trocar por portanto. No entanto, com o decorrer do tempo, assumiu um sentido particular. Então, informou para você no período anterior que era mais abrangente a polícia de origem, o sentido governo de uma cidade, administração, forma de governo. E já no outro período, no entanto, com o decorrer do tempo, o que aconteceu? Olha lá, assumiu um sentido particular, E aí o texto continua. Mas não posso colocar uma ideia conclusiva, pelo contrário, aqui está mostrando algo diverso do que foi mencionado anteriormente, ok? Então veja, nós temos aí a questão errada, pois a locução, no entanto, tem sentido adversativo e, portanto, sentido conclusivo. Então nós não podemos trocar, ok? Bom, questão número 3 pede: o referente dos sujeitos das orações expressas pelas formas verbais assumiu, linha 4, e busca assegurar, linha 6, é o termo polícia, que está localizado na linha 1? Bom, então nós vamos recorrer ao texto para verificarmos. Bom, polícia é um vocábulo de origem grega. Passou para o latim com o mesmo sentido, governo de uma cidade, administração, forma de governo. No entanto, com o decorrer do tempo, assumiu. Quem assumiu? A polícia, ok? Então, assumiu, nós temos como referente o sujeito, quem assumiu? A polícia. Um sentido particular, passando a representar a ação do governo que no exercício de sua missão de tutela de ordem busca assegurar a tranquilidade pública e a proteção da sociedade contra violações e malefícios. Agora no texto veio para você busca assegurar. Então, quem busca assegurar? Veja, passando a representar a ação do governo, olha, na linha 5, que no exercício de sua missão de tutela de ordem jurídica, busca assegurar. Então, eu tenho a ação do governo, busca assegurar a tranquilidade. Já não é mais aí o referente, a polícia, o vocábulo polícia, ok? Então, o referente aí de busca assegurar é a ação do governo, ok? E ainda nós temos, posterior a ele, um pronome relativo que, a ação do governo que, olha lá, o qual, no exercício de sua missão de tutela da ordem jurídica, busca assegurar. E ainda, como sujeito que da oração, que é o pronome relativo, como um termo antecedente e ação do governo. Então, os referentes são diferentes. Não podemos falar que polícia é referente para as duas situações, ok? Então, nós temos a questão aí errada. O sujeito da oração, expressa pela forma verbal assumiu, é o termo polícia. Mas, busca assegurar tem como sujeito o pronome que, cujo antecedente é a ação do governo, ok? Questão 4. Sem prejuízo para o sentido original e a correção gramatical do texto, o último período poderia ser reescrito da seguinte forma. Então, vamos interpretar o julgamento que foi pedido aqui. Sem prejuízo para o sentido original, quer dizer, sem alteração, de sentido. E correção gramatical também, sem problemas, de gramática. O último período poderia ser reescrito da seguinte forma. Eu coloquei em verde o último período escrito do texto, a reescritura, para vocês analisarem a forma proposta,
e a forma que apareceu original do texto. Então, veja, o exercício pede, segundo registros históricos, a Polícia Brasileira iniciou suas atividades em 20 de novembro de 1530, promovendo justiça e organizando serviços de ordem pública. Bom, segundo registros históricos. Veio agora, analisando, né, o texto original nosso, nós temos registros históricos mostram que em 20 de novembro de 1530, a Polícia Brasileira iniciou suas atividades promovendo justiça e organizando serviços de ordem pública. Esse é o nosso texto original. Veja, a informação aí da questão está correta. Por quê? Mantém o mesmo sentido do texto, segundo registros históricos, e registros históricos mostram, nós temos aí formas diferentes de falar que significam a mesma situação. Não houve alteração, não houve prejuízo para o sentido original e a correção gramatical do texto, certo? E também a transposição, olha lá, né? Registros históricos mostram que, vírgula, em 20 de novembro de 1530, lá no anterior do exercício, segundo registros históricos, vírgula, a Polícia Brasileira iniciou suas atividades em 20 de novembro de 1530, também. Quer dizer, você pode trocar, alterar algumas palavras, mas mantém a mesma situação e o mesmo sentido mantido. Então, ela está correta, ok? Sem alteração aí, né? Prejuízo do sentido original e correção gramatical, ok? Próxima questão. Conclui-se do texto que, atualmente, o termo polícia tem significado equivalente ao que apresentava em sua origem. Então, nós vamos ver, né? Qual era o sentido da origem e qual é o sentido atual, né? Então, veja, nós temos aí, ó, conclui-se do texto o termo polícia, significado equivalente ao que apresentava em sua origem? Errada, porque mostrou para você as formas como ela era vista, as nomenclaturas utilizadas, inclusive, e qual é a finalidade particular utilizada nos tempos, né, de 1500 para frente até os dias de hoje. Então, nós temos errada, conforme o texto, o termo polícia assumiu um sentido particular, mais restrito do que era em seu início, ok? Bom, pessoal, vamos para a próxima correção do método CESP, para nós finalizarmos essa organizadora. Até lá, pessoal!